Boa noite, meu nome é Thalita, sou aluna da UFVJM e hoje na disciplina de Controle e Qualidade eu vou apresentar sobre o ciclo PDCA. O ciclo PDCA é uma ferramenta da qualidade, é um método que é mundialmente reconhecido, também é bastante utilizado e quando ele é utilizado, geralmente tem o auxílio de outras ferramentas da qualidade, como o diagrama de Pareto e o diagrama de Chikawa, por exemplo. E é uma ferramenta muito importante para alcançar a gestão da qualidade total. O ciclo PDCA ele surgiu nos Estados Unidos na década de 20 e ele foi criado por um estatístico americano, Walter Andrew Shewhart. Inicialmente, o ciclo ele era conhecido como ciclo de Shewhart e era composto apenas por 3 passos que eram repetidos continuamente. Esses passos eram só a especificação, produção e inspeção. No ano de 1951, o William Deming ele notou uma necessidade de inserir mais um passo nesse ciclo, né? E aí o ciclo ficou composto por 4 passos, que também eram repetidos de forma contínua. E esses passos ficaram sendo a especificação, produção, colocar no mercado e reprojetar. O ciclo PDCA ele também foi utilizado no Japão após a Segunda Guerra. Isso porque o país, nessa época, estava enfrentando muitas dificuldades no controle da qualidade. E as forças americanas, eles determinaram que o país ele utilizasse essa ferramenta na indústria de telecomunicação para poder implantar um programa mais eficiente, né, do controle da qualidade, porque isso estava prejudicando a administração militar no país. Então, esse ciclo ele pode ser utilizado em diversos setores empresariais. A definição é que é um método, né, que ele pode ser utilizado tanto para solucionar problemas quanto para prevenir esses problemas, né, no processo de tomada de decisão de uma organização. E isso vai ajudar, né, no alcance das metas que essa empresa definiu. Quanto mais dados e quanto mais informações e conhecimentos sobre o processo ou o problema eles tiverem, né, na hora de implantar o ciclo PDCA, maiores vão ser a probabilidade de sucesso desse ciclo, né? E segundo o autor Campos, com a finalidade de facilitar a estrutura do ciclo PDCA, é necessário que entenda a existência de 2 tipos de metas, né? Que são as metas para manter, né? Que vai ser uma meta estabelecida por um cliente que pode ser interno ou externo, né? Acerca dos limites de especificações. E essas metas, elas também podem ser chamadas de padrão, né? Ou seja, elas vão ser estipuladas por uma determinada norma ou um limite. E também tem as metas para melhorar, que são as metas de melhoria contínua. E essa meta, ela surge a partir do desejo dos clientes, né? Para ter um produto cada vez melhor e também que a empresa satisfaça as necessidades desse cliente, né, melhorando a qualidade dos produtos que são ofertados por ele. O ciclo PDCA ele tem 4 etapas, né? A primeira etapa, que é o planejamento, é a etapa na qual tudo vai ser planejado, né? Ou seja, nessa etapa, o cenário, então o problema, ele vai ser analisado. E então, em torno dessa análise, vai ser construído um plano, né, que vai conter todos os passos para realizar esse plano.
Nessa etapa, né, outras ferramentas podem ser acrescentadas no ciclo PDCA para poder melhorar esse planejamento, como, por exemplo, utilizar os 5 porquês ou o diagrama de Ishikawa para identificar o problema, né? Outra ferramenta que também pode ser utilizada é o 5W2H, né, que é uma ferramenta que é interessante na hora de elaborar esse plano de ação, porque ele contempla todas as ações que podem ser planejadas, porque esse programa é um questionamento, né, e ele dá uma visão bem consistente do que precisa ser feito para solucionar esse problema. O DO é o segundo passo, que é a execução, e é a etapa mais importante do ciclo PDCA. E não dá para poder colocar as etapas seguintes em prática se não realizar essa etapa, né? Eles chamam essa etapa de pôr a mão na massa, né? Para executar o que foi planejado. E para iniciar a etapa de execução, é preciso que o planejamento esteja todo completo, né? O que precisa ser feito esteja bem claro para todas as pessoas que vão estar envolvidas nessa parte. O check, que é o terceiro passo, é a verificação. E é a etapa em que vai ser avaliada tudo que foi feito durante a execução, né? E é nessa parte que vai ser identificado tanto o que deu certo quanto o que deu errado. Nessa parte ele verifica as atividades, se as atividades que foram planejadas elas foram feitas de forma correta e se o resultado que era esperado foi atingido e também quais foram os pontos positivos e negativos durante a execução do plano. E o ACT, que é o atuar e agir, é o quarto passo, né? E é a etapa que mais requer uma atenção, porque ela está relacionada, né, a agir de acordo com o resultado que foi obtido após a utilização do ciclo e observado também da verificação. Então, nessa parte pode haver duas situações: o alcance ou não do resultado esperado, né? Se o resultado for alcançado, tem que colocar o método, o processo ou melhoria na rotina ou até mesmo em outros processos. E se caso o resultado não tenha sido atingido, não tenha atingido, né, as expectativas desejadas, deve-se identificar os pontos de falha e reiniciar todo o ciclo. O ciclo, ele é uma ferramenta muito versátil, né? Então ele pode ser utilizado para diversos fins em vários setores industriais e empresariais. No contexto, né, de indústria e de empresa, o PDCA é muito utilizado para melhoria de processos, né, para organizar e melhorar o processo e as atividades que estão envolvidas nele. Uma tratativa de não conformidades, né, que é organizar e evoluir o processo e, consequentemente, tornar esse processo mais eficiente. Pode ser utilizado também no desenvolvimento de um novo produto, né, porque ele pode servir como base para construir uma forma organizada, né, do produto. E é mais fácil considerar, né, o que é preciso para desenvolver esse produto e para que esse produto atenda todos os padrões de qualidade necessários. E também a implantação de padrões, né? Ele ajuda na padronização, porque passando por todas as etapas desse ciclo, vai ser possível, no final, saber se a implantação do ciclo de um padrão foi eficaz ou se vai ser necessário retomar o início do ciclo e realizar alguma mudança, né, que já havia sido pré-definida. Como aplicar esse PDCA, o ciclo PDCA, né?
ele deve seguir esses 4 passos, essas 4 etapas, né, descritas, de forma bem rigorosa, né, para que no final que se o resultado não for atingido, o mesmo possa ser reiniciado, né? E também não há restrição quanto à quantidade de vezes que o ciclo pode ser executado. Mas é bom prestar atenção, né, durante a realização do ciclo, para que algum resultado, né, por menor que seja, possa ser alcançado. Um dos desafios maiores, né, na utilização desse ciclo é não permitir que a utilização dele seja afetada pela rotina de trabalho, né? Por exemplo, na parte de realizar a etapa de planejamento, essa etapa seja feita com pressa por falta de tempo, né? Aí aqui tem um esquema para aplicar, né, essas etapas. A primeira fase é a identificação do problema, né? Então é preciso fazer uma hierarquização desses problemas por ordem de importância. Isso para quê? Para definir com clareza a solução do problema. Então nessa etapa, por exemplo, utiliza-se muito o diagrama de Pareto, né, para poder identificar esse problema ou os problemas e ver qual deles vão ser resolvidos primeiro. Na segunda fase, vão ser obtidos todos os dados que vão para a análise do problema. Então, é uma fase de investigação. E aí pode-se utilizar, por exemplo, o fluxograma, né? Porque o fluxograma é uma ferramenta que permite identificar de forma bem fácil, né, os possíveis pontos no quais podem ocorrer os problemas. A terceira fase é a fase de análise para descobrir as causas, né? Nessa fase, todas as sugestões vão ser importantes para poder identificar a causa do problema. As ideias, elas têm que ser aceitas e registradas, né? E podem ser utilizadas algumas ferramentas para auxiliar nessa descoberta também, como o brainstorming, o diagrama de Chikawa, os 5 porquês e também o teste da hipótese. A quarta fase é o plano de ação, né? Porque a partir da identificação e da observação e da análise do problema, né, vão ser planejadas as medidas necessárias para resolver esse problema e também elas vão ser colocadas em prática, né? O plano de ação, com o uso da ferramenta, por exemplo, dos 5 Ws e o 2HS, é muito útil nessa fase, né? Porque vai permitir que o processo, né, execução, ele seja dividido em etapas, né, e estruturado em perguntas perguntas, né, com o intuito de encontrar as falhas que estão impedindo o término adequado desse processo. A quinta fase é a ação para eliminar as causas, né? Todas as atividades que estavam previstas no plano de ação, elas têm que ser executadas de forma bem cuidadosa e também, né, observar os resultados de forma precisa e detalhada, né? E todos os dados, eles devem ser coletados, né, para fornecer informações sobre a obtenção da meta e também para realizar alguma comparação para identificar as possíveis falhas. A sexta fase é de verificação da eficácia da ação. Se todas as ações trouxerem um resultado positivo, elas têm que ser registradas, né, para utilização posterior e também para uma padronização. Se elas forem negativas ou se forem irrelevantes, né, elas devem ser novamente utilizadas para obter novas hipóteses. A sétima fase é a fase de padronização e é a forma de garantir que o procedimento seja seguido por todas as pessoas que vão estar envolvidas, né, no processo. E a oitava fase é a conclusão, que após alcançar o resultado, né, esperado,
pode-se entender que o problema foi solucionado. Então, pode-se concluir o ciclo PDCA. E se o resultado não foi satisfatório, né, pode reiniciar o ciclo e passar por todas as etapas e ver qual que é o problema até que seja possível alcançar o objetivo. Os erros mais cometidos na aplicação do PDCA é fazer uma análise superficial, né, que durante a etapa de planejamento, a ansiedade, né, para poder estar resolvendo o problema, ou a vontade de colocar em prática todas as ideias, possa atrapalhar na hora da análise do problema, né? O melhor fazer nesse caso é contar com as outras ferramentas de apoio, né, como já foi mencionado anteriormente, e realizar o planejamento em grupo, né, envolver todas as pessoas que têm contato direto com o processo, né, para ter diferentes opiniões e todas poder ser consideradas. Outro problema é a falta de qualificação, né? É importante que seja observado se há necessidade de realizar qualificação, né, para a execução do plano de ação, porque não adianta nada idealizar todo o plano de ação, sendo que as pessoas que vão executar essas ações não vão ter o conhecimento necessário ou também a experiência para executá-las, né? Então, é importante considerar aí os pré-requisitos e também ver a possibilidade de capacitar a equipe, né, durante a construção do planejamento. E por último é a verificação imprecisa, né? Porque ao avaliar e também verificar os resultados do que foi executado, é muito importante que os critérios que foram escolhidos, eles sejam reais e bem claros, bem definidos, né? Porque muitas vezes os resultados, tanto os resultados positivos quanto negativos, podem ficar mascarados, porque os controles e as formas de avaliação, elas não são bem escolhidas, né? E quando isso acontece, a aplicação do PDCA falha, porque os resultados da etapa de verificação, eles são a entrada para a etapa posterior, né? Que é o agir e atuar. Aqui é o gerenciamento, né, do ciclo PDCA de forma desenhada, né? Que o primeiro é identificar o problema, reconhecer as características do problema, descobrir as causas principais desse problema, então elaborar o plano de ação, né? Que é na parte do planejamento. Aí vem a parte de atuar de acordo com o plano elaborado, né? Passar por todas as etapas, né, do planejamento com auxílio das ferramentas. Aí pode ir para a parte de verificação, né, que vai ser entender os resultados e avaliar se fosse satisfatório ou não, né, o que vai confirmar a efetividade da ação. Se for eficaz, vai para o quarto passo, né, que é atuar e agir. Se não, pode recomeçar o ciclo a partir daí, né? E imaginando que tenha sido eficaz, vai fazer a eliminação definitiva das causas, né, dos problemas e também revisar as atividades e planejamento para algum trabalho futuro. Agora eu vou falar sobre a aplicação do PDCA na indústria de alimentos, né? Eu trouxe um artigo que é um estudo de caso na indústria de bebidas Miciato, né, que é uma empresa de bebidas lá do estado do Paraná e que ela atua na produção de bebidas em geral. E no ano de 1999, essa empresa ela decidiu implementar um sistema de gestão de qualidade e de produtividade. E tinha o objetivo de implementar e desenvolver um programa de melhoria nos processos internos e também administrativos. Durante o estudo, né, sobre todas as questões da indústria e analisando os problemas,
eles verificaram, né, que o maior problema da empresa era o processo de lavagem dos vidros que a empresa recebia para fazer o invase das bebidas. E se caso eles melhorassem, né, se resolvessem esse problema, eles iam obter um aumento, né, financeiro e também a satisfação dos clientes. Isso porque esse problema, né, com o retorno dos vidros causava um retrabalho, né, no processo e também estava causando para eles perdas financeiras. Então, eles começaram estudando o processo de recebimento desses vidros, né, para entender onde que poderia estar sendo o problema. Eles viram que o recebimento e lavagem desses vidros tinham etapas sequenciais. Primeiro eles recebiam o litro, faziam a descarga desses litros, então classificava eles, né, através de observação visual dos colaboradores da empresa. Os litros que não passavam nesse controle de qualidade ou eram quebrados ou então eles eram devolvidos ao fornecedor. E os que estavam em conformidade, né, eram enviados para uma plataforma de abastecimento através de uma empilhadeira e na sequência era feita a remoção da tampa desse litro e através de uma esteira ele ia para a máquina lavadora. Os litros que estavam limpos iam para a linha de invase através de uma esteira e os litros que estavam sujos voltavam através dessa esteira para serem lavados novamente ou então retirados do processo. E era essa etapa aí que estava tendo um alto índice de retorno desses litros, né? Ao aplicar o ciclo PDCA, né, eles puderam ver que se eles resolvessem, né, esse problema dos retornos, eles iam obter um ganho a mais de R$ 500.000 ao ano, né? Isso porque quando eles aplicaram o ciclo PDCA, eles viram que eles tinham um percentual de 33,6% de retorno desses litros, né? E eles estabeleceram que a meta deles seria reduzir esse percentual para 20% de retorno. E eles observaram ainda que com a aplicação desse método, eles tiveram um aumento do grau de satisfação dos clientes, né? Elevou a quantidade de produto pronto disponível para comercialização, proporcionaram uma racionalização do tempo de produção, porque o percentual de retorno dos litros, né, diminuíram, então não tinha que passar por um processo de lavagem de novo. Teve uma melhora na qualidade da lavagem, porque eles adquiriram uma nova máquina, né, mais sofisticada, e também melhoraram o visual do produto pronto envasado. Como que foi aplicado agora, né, esse PDCA? Primeiro, eles fizeram o planejamento de implementação do PDCA, né? Eles fizeram um cronograma de monitoramento do processo, né? E aplicaram aquelas 8 etapas. Depois, eles fizeram a identificação do problema, utilizando, né, a técnica de brainstorming e desenvolveu o diagrama de causa e efeito. E todas as causas apresentadas no diagrama, elas foram lançadas no plano de ação, né? E foi dado ênfase àquelas que tinham um menor investimento e terminando com aquelas de maior investimento, né? Como foi no caso da aquisição de uma nova máquina, né, lavadora desses vidros. Na elaboração do plano de ação, né, foi a partir da definição das causas prováveis, né, para o problema em estudo
e iniciou a elaboração desse plano de ação através da ferramenta do 5W2H. A ação e execução, né, que é para aplicar o plano de ação na prática, eles buscaram respeitar todas as datas que foram previstas no planejamento e também eles fizeram cobrança, né, pessoal de cada pessoa responsável por implementar a ação, né, que eles colocaram no plano de ação. Na verificação, né, foi comparado e realizado com o plano através da folha de verificação contida no processo de padronização. E na padronização, ela foi acompanhada através do relatório da avaliação de desempenho que era monitorado diariamente. Na aplicação da ferramenta 5W2H, né, que é o checklist administrativo, tinha as principais perguntas, né, do que, por que e como fazer, quando, onde e quem vai fazer, né, e quais os custos que isso traria para a empresa. Os principais pontos assim, que eles colocaram foi capacitar os operadores das máquinas, né, e os colaboradores que realizavam a vistoria dos vidros, comprar uma máquina lavadora nova e mais sofisticada. Isso para quê? Né, para poder melhorar, para poder tentar solucionar o problema deles. Eles também, no como fazer, né, envolveu a capacitação, né, aplicar os cursos, né, de capacitação para a equipe. E após isso, eles determinaram todas as datas para que esse planejamento fosse executado. E por fim, como já citado, o ciclo PDCA, né, ele foi verificado o êxito dele por meio das folhas de verificação, né, para ver se as mudanças, né, lá consideradas lá no plano de ação e executadas deram os efeitos e os objetivos desejados, né, que era a redução, né, da volta dos vidros no processo de lavagem. Após a aplicação, né, do PDCA, eles verificaram pelos resultados apresentados que o método, né, foi eficiente e, como dito no início, né, eles conseguiram reduzir o percentual de retorno desses vidros de 33% para 20% e tiveram o ganho, né, de quase R$500 mil anuais. E num período de aproximadamente 10 meses, eles conseguiram retorno sobre o capital, né, investido. Então, mostra que a aplicação dessa ferramenta foi bem eficiente, né, na melhoria do processo deles e surtiu o efeito, o objetivo, né, proposto, que era a redução da devolução desses vidros. Aqui tá as referências. Obrigada.